Olá pessoal, vamos começar uma nova atividade hoje do nosso Android Studio, né? Vamos fazer o Combustator Acme, né? O com gasto de combustível Acme. Nós deixamos ele como desafio na aula anterior, né? E agora nós vamos fazer o nosso layout nessa primeira aula. Então vamos lá para o nosso Android Studio. Bom, vamos criar uma nova aplicação. E aí a gente vai selecionar, né? Nós vamos selecionar aqui o nosso template, né? Se é para celular ou tablet, Wear, né? Ou vestível, TV, automotivo, Android Think, né? Nosso curso é focado no Android, nos celulares, né? Então nós vamos aqui e nós vamos continuar aqui como um Empty Activity, uma atividade em branco. Next. O nome dela, aonde que esse cara vai ficar. Aqui eu vou mudar minha pastinha aqui, ó, 2020B, né? E a minha aplicação eu vou chamar de Combustator Acme. Combustator Acme. Então essa pastinha aqui, deixa eu criar uma outra pasta aqui para ele não ficar misturado. Linguagem Java, o mínimo SDK que você deseja que ele rode, né? Então eu gosto de colocar o 19 KitKat, né? Porque olha só, ele vai rodar em 98,1% dos devices, né? Dos dispositivos, a grande maioria, né? Então vou trabalhar com esse cara aqui, finish. Ele vai criar para nós a nossa nova estrutura, nosso novo projeto. Então ele criou aqui para nós, tá? Vamos começar trabalhando então no nosso XML. Primeiro processamento aqui do Gradle, ele demora um pouquinho, vamos direto no código aqui. Bom, nós vamos mudar aqui o nosso gerenciador de layout, tá? Ele por default vem o Constraint Layout. Eu vou trabalhar aqui inicialmente com o Linear Layout. Vou mudar aqui a margem dele, a orientação, Android Orientation Vertical. E eu gosto de colocar uma margem para não ficar colado nas bordas, 8 dot pixels. Legal. Bom, aqui nós vamos começar esses alinhamentos são relacionados ao Constraint Layout. Como nós mudamos, não tem objetivo a gente colocar aqui. Aqui a gente vai deixar um espaço para o cara digitar qual que é o carro. Aí na sequência um Edit Text, para ele poder informar o nome do carro. Eu não vou me preocupar aqui com cores, com outras funcionalidades, tá pessoal? Vocês já viram isso daí na aula anterior, né? Vou direto aqui no básico aqui, só para o nosso vídeo não ficar muito comprido, tá? Depois vocês podem, na hora que vocês estiverem fazendo de vocês podem estar colocando. Então @ id, edt carro, um nome para ele, né? Aí depois ele pede para a gente digitar o KM inicial e o KM final, tá? Nós temos duas formas de fazer isso daqui, tá? Com dois gerenciadores que podem nos ajudar, né? Eu poderia abrir um Linear Layout, tá? Abrir outro Linear Layout, tá? E colocar uma orientação, horizontal agora. Então olha só, eu abriria um Linear Layout e aqui eu abro outro dentro dele. Tudo que tiver aqui dentro desse primeiro, né? Tudo que eu fizesse aqui dentro, tá? Estaria na orientação horizontal. Posso estar mesclando então gerenciadores um dentro do outro. Mas já vamos para o mais difícil aqui, ou melhor, vamos para o outro. Eu posso usar também um Relative Layout, tá? O que é a ideia do Relative Layout? Eu consigo posicionar os meus elementos um em relação a outro, um em relação ao outro. Então vamos tentar trabalhar aqui com o Relative. Posso colocar a orientação também para ele. Opa, perdão, bati errado aqui. Essa versão já não tem mais, verdade. Então aqui nem precisa. Então olha só, nós vamos então criar aqui nossos elementos. Então a primeira coisa, a gente cria o cara que é o âncora, né? O primeiro elemento meu vai ser o nosso text view. Wrap e wrap, Android text,
Android Text, que a gente chama de KM inicial. KM inicial. Né? Aí agora a gente vai começar os outros elementos, tá? Então aí não vai fazer muita diferença. Eu vou colocar aqui o Edit Text, que seria embaixo. Eu gostaria que ele ficasse embaixo. Aqui a única coisa, não vai dar pra gente colocar... até daria para colocar o wrap e o wrap aqui, só que eu vou deixar para ele estipular já um tamanho, ficar com um tamanho fixo. Então eu tenho também o id, né? Com o id você consegue controlar aí mais ou menos a posição. Então aqui você tem que mais ou menos ir na tentativa e erro, tá? Então eu vou colocar mais ou menos uns 150 dot pixels. Se na hora de a gente visualizar como esse cara ficou, a gente vê como é que ele vai, como ele fica bom ou não. E agora no Relative Layout eu consigo alinhar os meus elementos em relação ao outro, em relação às posições, né? Então, por exemplo, eu vou alinhar este cara aqui, eu vou querer que ele sempre esteja alinhado à esquerda. Então a gente consegue colocar lá um Align Parent Left, alinhado à esquerda, tá? Alinhado a Parent Left é a nossa resolução, né? O Parent é a nossa área, tá? Então olha só, alinhado à esquerda. E o que a gente pode fazer também? Bom, aqui também a gente pode colocar ele, falar que ele vai ficar abaixo, above, né? Do nosso... above não, layout Bellum. Layout Bellum. Abaixo do nosso KM inicial. Então, para isso, o que acontece? O nosso KM inicial, nós vamos ter que referenciá-lo também. Nós vamos ter que referenciá-lo para a gente poder usar o nome desse cara. Então, arroba mais id, txt, km inicial. txt, km inicial. Então, agora o que nós vamos falar? Que esse nosso outro edit text vai ficar abaixo deste cara aqui. Lá no Java a gente não vai chegar a usar esse nome aqui, mas aqui dentro do XML nós estamos nomeando para poder relacioná-lo. Então, olha só, nós vamos querer que esse cara, né, fique para nós de arroba mais id de txt km inicial. Aqui falta a gente colocar um id para ele também. Android id arroba mais id edt km inicial. edt km inicial, acho que é só. Bom, a gente tem as formatações que a gente pode colocar, né, de números e tudo mais, mas eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Bom, nós vamos querer colocar o outro text view agora, que vai ficar ao lado desse primeiro aqui, né, desse KM. O KM final vai ficar ao lado desse outro aqui, tá? Então, id e read com hike, tá? Vou dar um id para ele, Android id arroba mais id txt km final. txt km final. Vou alinhar ele agora ao meu parent height, tá? Ao meu parent height, parent right, né? True. Eu vou colocar um texto para ele, né? Temos que colocar o texto, text km final. Deixa eu ver se só isso vai resolver aqui para nós. Eu vou ter que alinhar depois ele embaixo ao KM final, tá? Então vou colocar aqui o edt KM final, edit text, wrap, tá? Vamos colocar um tamanho para ele, Android width. Então ele vai ficar estático aqui com 150 dot pixels, né? 150 pixels. Vou colocar um nomezinho para ele, id, arroba mais id, esse vai ser o edt km final, né? Que mais que nós vamos precisar? Como é que nós vamos alinhar esse cara aqui? Vou colocar ele alinhado Android parent right também. Opa, page não, perdão, parent right, true. Eu vou falar que ele vai ficar abaixo do txt km inicial. Então ele vai ficar abaixo do txt km final. Inicial não, final. O que mais?
fazer aqui. Android, TXT, KM final. Está tudo aqui para nós. Parent. Parent right. True. E aqui o que é o que ele está falando? TXT KM aqui, ó. KM. Escrito errado ali, o K, né? Não tinha reparado. Bom, e o que nós vamos fazer aqui mais? Ele está alinhado à esquerda, ele está abaixo do KM final. Wrap, tamanho, ok. E só esse aqui, ó. O KM. Se a gente colocou ele alinhado à direita, né? Mas eu quero ele à direita, mas que ele fique também alinhado com este cara aqui, né? Com o edit embaixo. Então a gente também coloca ali, além do parent, do parent right, tá? A gente vai falar que ele vai ficar alinhado, aligned left, a esquerda dele, né? Vai ficar quem? Arroba mais ID, EDT KM final, né? EDT KM final, isto, tá? Aí ele já vai ficar, vamos ver como é que ele já tá ficando para nós aqui no nosso site. Olha lá, ficou aqui, ó. Então, nosso tamanho aqui, tá? Alinhadinho aqui, jogado para a esquerda. E se você quiser jogar um pouquinho mais de tamanho, você consegue, né? Olha só, nosso KM inicial, nosso KM final, ele tá à direita, mas mandamos alinhar aqui à esquerda e alinhou aqui à esquerda. Era mais ou menos isso mesmo que a gente desejava, né? Era mais ou menos isso que a gente desejava, né? Então aí a gente sai fora agora do Relative Layout, ó, e a gente segue o jogo aí. Você tem um novo e-mail, senhor. Segue o jogo, tá? Opa. Vamos lá, a gente segue o nosso jogo aí. Então, test view, wrap. Aí a gente tem que colocar lá os litros abastecidos. Android text, litros abastecidos. Depois a nossa edit text desse cara aqui, né? Edit text. Opa. Match e wrap. Android ID. Mais ID, EDT litros. Depois dos litros é o combustível. Text view. Wrap. Android text. Tipo de combustível, né? Acho que a gente colocou combustível, tipo de combustível. E aqui no tipo de combustível a gente tinha mais uma novidade. A gente tinha ali um spinner, né? Um spinner que a gente podia estar colocando, né? Então combo box, então é o objeto spinner, tá? Então vou colocar aqui match e wrap, tá? Android ID, arroba mais ID, SPI combustível, né? O spinner nós temos umas 2 ou 3 formas aí de poder estar populando, né? O spinner que é um combo box, tá? Nas próximas aulas aí na próxima aula a gente vai dar uma olhada como fazer as possibilidades aí de estar populando esse spinner, tá? Não vou populá-lo agora imediatamente, vou deixar para a próxima aula. Text view para o nosso ar condicionado ligado e desligado, né? Então aqui wrap e wrap. Android text, ar condicionado, text view. Aqui a gente pode fazer aquelas 2 opçõezinhas usando o Relative Layout ou usando o Linear Layout. Como a gente já fez o Relative ali, eu vou mesclar agora com o Linear
um linear layout, a largura vai ser total e a altura só o necessário. E aqui a gente vai falar então, olha só, a orientation dele vai ser horizontal, horizontal. Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui o nosso Rádio Button. O Rádio Button é bem simples. Para a gente colocar o Rádio Button basta a gente agrupá-lo. Primeira coisa, nós temos que agrupá-lo, tá? Nós conhecemos isso de outros elementos. O Rádio Group, tá? Wrap e Wrap é só o agrupamento que nós vamos ter. Se você quisesse colocar um nome para ele e tudo mais, mas acho que nem precisa. Bom, vamos colocar aqui Android ID. A gente pode testar direto. @mais_id rdg ar. Então, todos esses casos, tudo que tiver dentro do Rádio Group, nós vamos estar agrupando, né? Então, dentro do nosso Rádio Group, a gente vai criar os nossos Rádio Button. Rádio Button, Wrap. Bem simples, Android ID, @mais_id rdb ligado, Android Text ligado. E o outro Rádio Button, Wrap e Wrap, Android ID, @mais_id rdb desligado com o som, né? Android Text desligado. Então olha só, nós colocamos esses dois Rádio Buttons dentro do Rádio Group, né? Então eles vão estar agrupados aí para nós, tá? Você consegue depois trabalhar também um pouquinho o tamanho aí para ver como fica. Acho que vai ficar um muito em cima do outro, ó. Eu coloquei errado ali, né? Eu coloquei horizontal, tá certo? Horizontal, por que não ficou embaixo do outro ali? Acho que o tamanho dele acho que foi muito grande. Vamos colocar um tamanhozinho aqui para ele para ver se ele fica melhor. Android width 120 dot pixels. Android width 120 dot pixels. Estranhamente não ficou aqui não ficaram separados ali. Estranho. Vamos mudar para o Relative aqui então. Relative Layout. Aqui ele já muda. Rádio Group, Rádio Button. O nosso segundo Rádio Button. Que estranho. Vamos colocar aqui. Align left. O que nós vamos colocar aqui? A gente pode colocar aquele align parent, track, sim, vamos colocar um align parent. Estranho, ele não está deixando. Bom, eu vou dar uma descobrida nisso daqui, depois a gente dá uma olhada, pra gente não demorar muito. Bom, depois aqui do Relative Layout, o que a gente colocou dos buttons? A gente coloca só o nosso checkbox para saber se ele está carregado ou não, né? Então, um outro Text View, Wrap, Android Text, carregado, né? E aí a gente vai colocar, vou aqui,
E aí aqui a gente vai colocar um checkbox, tá? Um checkbox. Android ID, Android ID, arroba mais ID, CHK carregado. Aí o text dele, para poder referenciá-lo, Android text. Opa, tá difícil hoje. Teclado text. Jesus. Android text. Tá, aí a gente coloca, sei lá, texto aqui. Que texto que a gente coloca? Colocar só, na verdade nem precisa aqui. É só colocar direto ele carregado. Posso até tirar o text view daqui. Vai ficar estranho, né? Fica carregado. Direto checkbox só. Só o checkbox pra gente poder aparecer esse cara aí. Legal. E aí, um botãozinho pra gente finalizar, né? Um botão match e wrap. Aqui é bom a gente colocar uma margem nele, né? Colocar uma margenzinha de 5 pixels. Um ID para ele. BTN calcular. Arroba mais ID, faltou ali, né? Arroba mais ID, BTN calcular. O nosso texto, Android text. Calcular. Beleza. Se botar um botão limpar também, tá, pessoal? Vou colocar um botão limpar aqui também. Botão limpar aqui. Android match e wrap. Android margem 5 pixels. Android text. Limpar campos. Novo cálculo, como você preferir. Android ID. Arroba mais ID. BTN limpar, né? E ali embaixo agora falta só um status ali, né? A gente poderia colocar aqui um campinho para a gente colocar a situação do carro, tá? Mas a gente pode fazer de umas outras formas também. Nós vamos colocar aqui primeiro text view, botar match, Android text, status. Vai ser como o nosso carro vai responder a média. E Android edit text, wrap e match. Android ID, ou mais ID, EDT status. Beleza, vamos ver como ficou isso daqui para nós aqui. Vamos compilar aqui. Vamos ver como ele está ficando para nós aqui. Primeira vez ele sempre demora um pouquinho para jogar no nosso device. Então tá ali, tá? Então nosso KM aqui, KM inicial, final, litros. Depois a gente vai colocar aqui o nosso ligado, desligado. A gente pode deixar um valor default. Aqui se ele está carregado sim ou não, calcular, e o status ali, que eu de status, né? Aqui o carregado, a gente, carregado sim ou não, só carregado. O que mais que ficou ali? Tipo de combustível, que a gente pode colocar aqui como default, ligado, check de true. Ele já vinha ligado inicialmente, tá? Então ele já vem habilitado. E era isso, pessoal. Bom, nosso layout era dessa forma aí, uma forma básica, tá? Na próxima aula a gente continua a nossa programação. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte ele lá, segue o canal. Até a próxima, pessoal. Tchau!